Uns segundinhos aqui. Estou oficialmente gravando com a anuência de todos aqui, né? Professor Freitas, quer fazer as honras da casa aqui, apresentar os nossos queridos palestrantes? Bom, então, boa tarde a todos. Muito bom, então, poder contar aqui com o Luiz Eduardo e a Viviane, né, para falar de um tema bem caro para a gente, um tema, né, da tarde de hoje, né, que vai conduzir essa conversa, é o quão estratégico estão as interlocuções entre compliance e gestão de pessoas nas empresas. Vou começar, então, pela Viviane. A Viviane é nossa primeira vez que está aqui, ela é colega, amiga do Eduardo, depois, informalmente, aí eles podem complementar as apresentações, né? Ela é administradora de empresas, bacharel em ciências contábeis, mestranda em administração estratégica pela FUCAP, especialista em compliance e sócia da VSR Consultoria, Gestão e Treinamento. E gentilmente aceitou aí o convite, né? Intermediado aí pelo nosso mestrando, Luiz Eduardo, que também é administrador, pós-graduado em gestão de projetos, mestrando do nosso programa Gestão e Negócios aqui da Unicinos e Poitiers, e coordenador de governança TI no Grupo A, o Grupo A Mais Edição. Então, para a gente é um prazer poder contar com essa dupla aí, né? O Eduardo nos contemplou, a minha a professora Patrícia, aí com um livro de vocês, e nós gostamos e falamos, poxa, acho que está na hora de falar desse tema na pesquisa. E o grupo aqui, ele é dessa forma bem acolhedor, bem, assim, tem esse caráter que a gente gosta de deixar de mais informal, né? Passo a palavra então para a Patrícia e depois vocês podem complementar essa breve apresentação, já agradecendo. Eu só queria acrescentar que este é um tema que a gente quer chegar mais perto, né? Porque o nosso foco de pesquisa tem a ver com liderança, com gestão de pessoas, e à medida que a gente vai avançando nos novos desafios de gestão de pessoas, a questão da governança, a questão do compliance, ela começa a se fazer mais e mais presente. Então, como o objetivo do nosso grupo também é não só fazer a pesquisa acadêmica, aquela que está lá registrada nos nossos projetos de pesquisa, e sim abrir discussões interligando academia e mercado, a nossa expectativa hoje está muito alta e queremos muito ouvir não só os nossos palestrantes, mas todo o grupo que aqui está presente e que pode trazer boas ilustrações, né? Bons problemas também, a gente gosta de problemas, enfim, né? Luiz Eduardo, Viviane, mais uma vez, obrigada por estarem conosco. Bacana, Patrícia, Zé Carlos, eu fiquei, assim, muito honrada com o convite, né, quando o Luiz Eduardo falou comigo, eu topei na hora, nem sabia direito o que era, falei, não, estou dentro, é um tema que eu gosto bastante, né, porque tudo gira em torno das pessoas, né, se a gente for parar para pensar, tudo gira em torno das pessoas, dos seus comportamentos, e eu sempre falo assim, gente, não adianta você ter uma lei maravilhosa, uma política interna linda, feita por uma consultoria, se as pessoas não tiverem consciência de que elas precisam mudar o comportamento para aquilo ali ter validade. Então, é um tema que eu gosto bastante, a minha linha de pesquisa no mestrado, inclusive, é nesse sentido, né, de falar sobre o quanto que o comportamento das pessoas pode afetar as organizações, gerar riscos para elas, né, e até tomadas de decisões, né, que podem comprometer o seu desempenho. Então, é um tema, assim, que eu gosto bastante, fiquei muito feliz com o convite e gostei bastante de saber que tem esse grupo de estudo, né, que se propõe a debater esse tipo de tema. Então, parabéns aí para vocês, que são os organizadores, por estarem fomentando cada vez mais essas práticas, né, trazendo a academia para próximo das empresas. Eu acho que é uma discussão super saudável e que a gente realmente precisa fomentar isso cada vez mais. Eduardo, quer falar alguma coisa? Caiu? Não, Tá estou me aqui? ouvindo bem. Também a internet está meio suspeita por causa da luz. Tá bem, tá bem. Imprevistos. Basicamente é isso. A gente vai discutir aqui, a gente
eu e a Vivi, eu chamo de Vivi porque eu já tenho bastante intimidade com ela, com bastante datas, né? São anos de parceria na nossa antiga empresa, né? Então, ela como representação aí no Espírito Santo e eu aqui no Rio Grande do Sul, referente à pauta de compliance, então, dentro do Sistema S. E só uma correção ali como tu mencionou a empresa, a companhia qual tal, Grupo A é Mais Educação, né? Que ali o Grupo A está mudando, né? Deixa de ser uma grande editora e vira uma EdTech. Então, ela está mudando até a forma como ela quer ser reconhecida no mercado pela sua nomenclatura. Enfim, é basicamente isso. Eu já conheci o grupo, já não tinha conseguido. Para mim, a minha primeira experiência estar participando desse grupo de pesquisa com vocês. Muitos dos colegas eu conheço por troca dentro da instituição, né, da universidade. Enfim, gente, eu e a Vivi, acho que a gente se reuniu umas 3 vezes ou 4 vezes, né, Vivi, para preparar esse material, deixar ele bem redondo, né, e tentar cumprir o propósito aqui do dia, tá? Eu vou disponibilizar dentro do chat para quem tiver interesse o livro ao qual a Patrícia e o Freitas comentaram, ele está disponível de graça, né? Foi feito com muito carinho por mim, pela Viviane e mais 4 colegas, né? Que traz desde a teoria à implementação de um programa de compliance. Vamos lá, então. Grupo de pesquisa com bônus ainda hoje, é isso? Tá vendo? Que bacana, obrigada. Isso aí. Nada. A gente sabe que esse tema é um tema assim que tem diversas ramificações, então a gente não pretende aqui esgotar, né, todos os assuntos relacionados ao compliance e à gestão de pessoas, né? Mas a gente vai trazer algumas abordagens interessantes, né? Talvez para quem não conheça muito do tema, e algumas reflexões, né? Importantes para a gente fazer aqui, debater e comentar a respeito também. Fiquem à vontade. No final, a gente vai disponibilizar também uma interação para a gente ver como é que está a percepção de vocês em relação a esse tema. Eu vou começar aqui o compartilhamento, então, da tela, e aí me avisem se tiver tudo ok, tá? Vamos ver aqui. Pode ver. Tá ok? Então, o nosso tema hoje é o quão estratégicas estão as interlocuções entre compliance e gestão de pessoas, né? Como eu falei, é um tema que é super interessante, porque tudo gira em torno da gestão de pessoas. Então, qualquer tipo de programa de mudança de cultura, né, que a gente queira fazer dentro de uma organização, é necessário o envolvimento das pessoas. E, às vezes, isso é deixado de lado, e aí o que acontece? É fadado ao fracasso. E as empresas se perguntam, por que não deu certo? Eu contratei uma consultoria, eu fiz isso, fiz aquilo, mas as pessoas que deveriam estar realmente conscientes, envolvidas nesse processo, não foram devidamente inseridas nesse contexto, né? E aí a gente sabe que isso não funciona, né? Então, hoje aqui a gente vai abordar 3 tópicos, né? Conceitos de compliance, as suas origens, como que ele surgiu, por que ele é tão relevante. Cultura e comunicação, né? Como isso acontece dentro das organizações. Liderança e gestão de pessoas no último tópico, né? E que a importância da gestão e da liderança para essa condição, né? Da relação de pessoas com o compliance. Então, vamos começar do básico, né? Para a gente fazer um alinhamento, assim, geral de entendimento do que é o compliance, né? Na prática. O compliance, ele tem essa origem no verbo inglês, que é to compliance, e significa, em resumo, estar em conformidade. Mas a gente sabe que o compliance, ele é muito além de estar em conformidade, né? Não é simplesmente eu verificar se eu tenho uma conformidade com uma legislação, ou se eu estou em conformidade com uma norma interna. Ele vai atender, né, a critérios relacionados à gestão de riscos. Eu vou abordar questões relacionadas ao comportamento interno, eu vou abordar questões relacionadas à conduta ética no meu ambiente de trabalho, eu vou abordar situações relacionadas aos meus fornecedores, como que isso impacta também na minha organização. Então, eu falo que o compliance ele é muito mais do que simplesmente você estar em conformidade, ele é uma questão
de cultura realmente interna, de identidade organizacional, que a gente precisa estar atento o tempo todo, né? E a OCDE, ela considera o compliance como uma pedra fundamental para essa boa governança, né? E ela é essencial para preservar também a credibilidade das instituições, porque ninguém quer investir numa instituição que não seja, vamos dizer, creditável, né? Que ela não seja segura, né? Que ela gere algum tipo de desconfiança, né? Os investidores querem empresas seguras que realmente vão fazer com que o seu dinheiro, né, renda e não vão desaparecer com aquele dinheiro, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais resumida. E o que não é o compliance, né? O compliance não é uma ferramenta de marketing, né? Muitas empresas querem implementar o compliance para fazer marketing. Olha, nós temos compliance. Não é um mecanismo de retaliação. Algumas vezes já, né, presenciei situações de gestores querendo punir o funcionário com a justificativa que é o compliance, que obriga ele a fazer esse tipo de punição. Justificativa para não inovar, né? Já ouvi bastante, a gente não inova aqui porque o compliance não deixa. A gente tem que seguir essa regra, esse regulamento aqui, então inovar para a gente é muito difícil. Motivação para punição, né? Olha, estou te punindo por conta disso, do compliance. Então, esse tipo de situação também é comum, né? Que a gente vê em organizações que não têm uma preparação, realmente uma cultura de compliance. E aumento de burocracia. Nossa, não vou implementar compliance na minha empresa, que vai aumentar a burocracia interna, isso vai dificultar mais meus processos. Então, esse tipo de comportamento, né, dessas condições limitantes, é o que a gente busca desmistificar, né, nesses bate-papos, nessas conversas. Quer complementar, Luiz? Basicamente, tu trouxe quase tudo. O compliance, a gente está vendo muito agora o compliance sendo deixado de lado como sigla marqueteira e está trazendo muito a sigla ESG, né? As empresas querem trazer a pauta de sustentabilidade, elas querem trazer a pauta do social e uma boa governança, e é de fato isso que a Vivi traz, né? Muitas companhias adotam essas nomenclaturas com viés comercial para vender melhor, né? Ou para ter um destaque em redes sociais até. Então, compliance ele é muito amplo. O compliance é um mecanismo, é um instrumento poderoso para a companhia, ao ponto de trazer segurança, como a Vivi trouxe, credibilidade e também sustentabilidade de negócio. Isso aí. Então, não é algo que muitas vezes as pessoas pensam, isso é passageiro, é modinha. Não, compliance a gente vai ver que ele já tem uma longa história aí dentro, né, das entidades regulamentadoras e por que ela é tão importante, né? Diversos escândalos de corrupção que, infelizmente, nós estamos habituados, né, o nosso dia a dia, ver, né, diversos casos de corrupção envolvendo funcionários públicos, empresas e grandes escândalos que ocorreram também no passado, né? Isso tudo gera uma perda econômica muito grande. Nessa manchete aqui que saiu, foram cerca de 2 trilhões perdidos com corrupção. É muito dinheiro indo pelo ralo, né? E se aí a gente for contabilizar realmente só o que a Petrobras teve ali de desvio, né? Foram 14,48 bilhões de reais. Então, são valores, assim, exorbitantes. Além de situações que prejudicam a marca, né? Igual nós tivemos esse caso da Zara, que foi bastante polêmico também. Ela foi uma empresa que contratou, né, um terceirizado, um fornecedor, que contratava mão de obra escrava, né? Então, muitas pessoas deixaram de comprar na Zara, muitos investidores pararam, né, de divulgar sua marca por conta disso. E a gente vê isso o tempo todo, né? E prejudica realmente toda uma economia, prejudica a empresa, prejudica a sociedade. Então, corrupção não é bom, né? Resumindo, não é bom por N motivos.
E aí, com esses escândalos, né, todas essas situações que aconteceram, foram gerando mudanças regulatórias no mercado, né? Nós temos aí o FCPA, que é uma grande legislação que a gente tem sobre corrupção, a gente tem aqui no Brasil também, no Reino Unido, temos a Convenção também das Nações Unidas contra a Corrupção, então todo um esforço aí regulatório para que a gente possa inibir, coibir esse tipo de prática, né? E aí a gente tem algumas origens aqui também em relação a essas legislações, né? Começando ali em 1940 com o Código Penal, depois a gente teve ali em 1970 o caso Watergate também, que foi um grande escândalo. Inclusive tem um documentário, né, Luiz, na Netflix, que trata, né, desse caso bem interessante também, caso vocês queiram assistir. E aí a gente tem a aprovação do FCPA, né, com base nesse caso do Watergate que aconteceu. E depois a gente teve várias outras legislações, como a Lei de Improbidade, né, o Pacto Global contra a Corrupção da ONU no ano 2000. Em 2010, outros países, né, como o Chile, também criaram a sua lei de responsabilidade penal, o Reino Unido, a Rússia. E no Brasil nós tivemos a Lei 2.683, que foi aprovada também em 2013, né? Desculpa, a Lei Anticorrupção foi aprovada em 2013, 2.846, e regulamentada pelos decretos, né, 10.818, que foi a última regulamentação que teve aqui em 2021, né? Antes a gente teve o decreto 8.420. E até pouco tempo atrás, alguns países, né, você podia deduzir do seu imposto o que você pagava de propina para o Brasil. Então, a coisa era tão assim articulada que isso era uma prática comum. Olha, eu tenho que pagar propina no Brasil para poder atuar. Então, isso era considerado uma prática em alguns países que era normal. Então, poderia estar utilizando aquilo ali para não prejudicar, né, a minha competitividade da minha empresa, né? E também aqui no Brasil a gente tem agora, né, recentemente, a nova lei de licitações, que obriga, né, os grandes contratos, as empresas que tiverem contrato de grande vulto, a implementar, né, um programa de integridade. Essa lei, eu acredito que a partir do ano que vem, ela já começa a valer, e a 8666 sai de cena, né, a tão famosa 8666, a lei de licitações. Vou viver só pegando o gancho. Nessa linha histórica, a gente não trouxe toda, mas quando a gente fala em compliance, nós estamos falando de legislações, principalmente americanas, desde a época das fazendas de algodão, lá de 1800, tá? E aqui é uma fotografia mais atualizada. E a FCPA, ela é uma consequência das fraudes causadas pelo caso Watergate. Todos lembram, a Vivi trouxe ali o kart ali do caso da Aeron, a companhia de energia elétrica americana, né, que fraudava os seus balancetes. A consequência não só dela, mas de outras, né? Nós tivemos a famosa Sarbanes-Oxley, a famosa SOX. Alguns já ouviram, já trabalharam com a SOX, então ela é consequência disso. Geralmente, precisa acontecer uma fatalidade, um incidente muito sério, tanto econômico ou de pessoas, né, de vidas, para ter uma legislação forte por trás para obrigar e dar regramento. No caso do Brasil, foi acompanhando essas tendências internacionais. O que a Vivi traz ali parece piada, mas era verdade. As empresas tinham orientações e processos estabelecidos para propinas em países como o Brasil, países na América Latina, na África, isso claramente estabelecido por grandes multinacionais, né? Então, era, de certa forma, o não compliance ele era aceito. Tá? Era uma forma de operacionalizar. Era uma forma de você realmente entrar naquele mercado e operacionalizar, né? E essa legislação, a qual a Vivi traz aqui com bastante propriedade, a nova lei de licitações, ela tem como objeto estatais e empresas públicas, né? E Estado, município, e federal, estadual e municipal, de grandes contratos, mas não apenas para eles. Toda empresa que tenha um contrato vulto com essas entidades, por lei, serão obrigadas, a partir do afirmamento do contrato,
180 dias mostrar os seus programas de compliance. Então, já tem um efeito chicote ou consequência sobre isso. Então, as empresas vão ter que se organizar e estabelecer se quiserem ter relacionamento com essas entidades. Isso aí, Eduardo. Ou seja, por meio da legislação, tem se buscado, né, blindar de todas as formas esses atos de corrupção. Mas é aquilo que a gente comentou no início, né? Não basta apenas a gente ter uma lei que condene isso, uma legislação, se não houver realmente o envolvimento das pessoas, a conscientização em relação a isso, né? E aí a gente tem aqui também os principais reguladores, né? Tem a B3, a CVM, nós temos aqui as agências, né, de regulamentação nacional, temos metodologias que estão disponíveis também de gestão de risco. A CGU, ela trabalha bastante isso, essa questão de informar, de trazer conhecimento, né, de mostrar o caminho certo. O TCU também trabalha bastante nessa linha, disponibilizando material para que as empresas, os órgãos públicos possam se apropriar e melhorar a gestão interna, né? Além disso, a gente também tem aqui um GT do Código Brasileiro de Governança Corporativa, né, formado por essas empresas aqui, né, essas instituições, que também tratam desse tema de governança, né, sobre as questões de melhoria em relação ao compliance, à integridade dentro das organizações. Também a gente tem nos estados, né, os estados, eles têm, por meio de decreto, regulamentado a lei anticorrupção, né, e instituído seus próprios programas de compliance. Alguns municípios também, a gente vê que já tem se manifestado em relação a isso, nem todos os estados nossos ainda têm, né, esse decreto, mas isso tem crescido de forma, assim, bastante contínua, né? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, o governo, ele estabeleceu o seguinte, olha, primeiro a gente vai fazer nosso dever de casa, vamos implementar os programas de integridade em todos os órgãos, depois a gente vai começar a cobrar dos nossos fornecedores. Então, primeiro eu implanto, depois eu posso cobrar, porque o que acontece muitas vezes é que o Estado, né, os municípios, os órgãos federativos, começam a cobrar do fornecedor que ele tem e nem ele mesmo tem internamente. Então, eles realmente fizeram a coisa certa em estar promovendo internamente, estipular o prazo. Se eu não me engano, foi agora setembro, ou é agora em outubro, o prazo para que todos os órgãos do Estado aqui do Espírito Santo tenham programa de integridade implementado. E aí, eu não sei se todos conhecem, se já viram esse mapa, né? Esse aqui é o mapa da percepção da corrupção, que é medido todo ano pela Transparência Internacional. É uma pesquisa realizada com 180 países ao redor do mundo e mostra como que está a percepção da corrupção, né, em cada um desses países. Se a gente observar aqui, onde está mais vermelho é que o índice da percepção da corrupção está maior, né? E onde está mais amarelo, onde está amarelinho, esse índice é menor, né? E aí a gente vê uma concentração ali, Estados Unidos, na Europa também ali, a gente tem, inclusive, a Dinamarca, né? Finlândia e Nova Zelândia, eles ocupam a primeira posição, né? Em relação a esse índice de percepção. E o Brasil está bem lá atrás nesse índice, tá? A gente ocupa a posição 96 nesse ranking, perdendo para vários países como a Colômbia, né? Suriname também, se eu não me engano, a gente está bem abaixo. Temos muito trabalho a ser feito, né? Muita coisa ainda para ser implementada para a gente conseguir melhorar um pouco a nossa posição nesse ranking, né? A gente está aí apreensivo para saber como que vai ser esse índice aí de 2022. Espero que a gente tenha dado pelo menos um pequeno salto, né? Em relação a isso, mas as expectativas também não são assim tão altas, né, em relação a essas mudanças. Na América Latina, o Uruguai tem amarelinho, é isso? Só o Uruguai. Uhum. Chile também está no rosinha ali. Tá um pouquinho melhor o Chile, né? Um pouquinho melhor. Mas a gente vê que o mundo é corrupto. Praticamente o mundo é corrupto. A gente tem um pequeno percentual ali, em comparação ao todo, né? De países que estão mais à frente em relação a isso.
É muito trabalho ainda a ser feito, né? E os países mais pobres, eles sofrem mais, né, com relação à corrupção. Ou a corrupção fazem com que eles sofram mais, né? Qual é a ordem, né, dessa ideia? Vivi, a ideia aqui desse mapa trazer para todos até a percepção que não existe nenhum país santo e nem pessoa é 100% santa, tá? Então, quando a gente fala em liderança, o olhar não é muito diferente. Depende do contexto, você tem que avaliar a situação, né? Então, os países mais desenvolvidos tendem, não sempre é uma verdade, tendem a ter um índice de corrupção um pouco menor do que os dos países subdesenvolvidos, né? Historicamente, a América do Sul e a África têm alto índice de corrupção, pela sua história, pela forma como os países foram constituídos. Algumas vieram de um histórico militar até hoje, principalmente na África. Então, isso sempre aconteceu. Então, não é uma ilusão que a gente quer trazer aqui para todo mundo, né, de que todos são muito bem, feitos bem na foto, né? A gente só não conseguiu descobrir um paísinho que, se você for olhar na África, ali na conta, que está branquinho. A gente acredita que não conseguiram pesquisar ali, porque é impossível isso. Deixa eu Tá? marcar ele aqui. Isso. Porque é impossível. Eu acho que ele não entrou na lista dos países pesquisados. Que foi isso, porque não é 100%, né, essa pesquisa. Marrocos, Esse acho que não aqui deixaram, também, ó. acho que cortaram a internet lá do pessoal para não responder a pesquisa. Aqui também eu acho que tem pouca corrupção. Ninguém quer ir para lá? Aí é a Dinamarca. Não, Aí entra a Dinamarca. Dinamarca. Deve ser. A Dinamarca pegou do Canadá. Isso é antigo. Acho que é porque quase tem gente lá, deve ser por isso. Bom, mas vamos seguir aqui, pessoal, e a gente traz o gráfico aqui do Brasil, né? O histórico desde 2012, quando começou a ser feita essa pesquisa, e até os dias atuais. Nós estamos abaixo da média global, que, se eu não me engano, aqui é de 40 e pouco, 45 pontos, né? 42, nessa faixa assim. Então, a gente vem abaixo dessa linha já há bastante tempo. Nós não estamos evoluindo em relação a isso, né? O que está acontecendo? Por que a gente não está melhorando, né, em relação a esses números? Faltam políticas públicas, faltam maiores incentivos, uma maior cobrança, né, maior aplicação de penalidades em relação à legislação, à lei anticorrupção. Por que a gente não avança e ao contrário, né, a gente vem regredindo aí em relação a esse índice, né? Então, não sei se todos conhecem, mas o site da Transparência Internacional, ele traz várias pesquisas, não só essas, né, mas várias informações importantes que vale a pena dar uma olhadinha lá. Depois eu deixo o link aqui, o Eduardo pode botar o link aqui no chat para a gente. Quem tiver curiosidade, interesse de estar conhecendo mais essa ONG aqui tão importante, né, que trata desse tema aqui no nosso país e no mundo, né? E a gente trouxe também aqui, para um melhor entendimento, os pilares do programa de compliance, né? Quando a gente fala de compliance, existem, a gente chama assim, o programa de compliance ele é formado geralmente por 9 pilares. E aí, quais são esses pilares, né? Como que funciona isso dentro de uma estrutura de compliance? A gente tem ali o primeiro pilar, que é o suporte da alta administração. A gente fala que é o primeiro porque, gente, se não tiver o suporte da alta administração, nada disso aqui vai para frente. Então, a alta administração ela realmente precisa estar envolvida, precisa dar o apoio, o suporte, prover os recursos necessários, seja de pessoal, de equipamento, de software, de tudo, assim, financeiro, né, para as campanhas que vão precisar ser realizadas. Então, se não tiver esse suporte, dificilmente a empresa ela vai conseguir ter sucesso na elaboração do programa de compliance. E o segundo pilar que a gente trata é a avaliação de riscos. Por quê? Quando você vai estruturar um programa de compliance, você precisa conhecer a empresa, o contexto que ela está inserida interna e externamente, quais são os riscos que podem afetar os objetivos da organização.
Então, com base nessa avaliação de risco, é que você vai desenvolver todos aqueles outros temas ali a seguir. Você vai elaborar o seu código de conduta e as políticas de compliance, porque o código de conduta, ele vai estar abordando situações de riscos que eu já mapeei anteriormente. Então, ele é importante estar bem alinhado também com essa metodologia de avaliação de risco. Aí a gente tem uma norma específica, que é a ISO 31000, que trata de avaliação de riscos, tá? Que ela vai nortear como deve ser feita essa gestão dentro da empresa. A gente também tem a ISO 37301, que é a gestão de compliance, que também trata de toda essa estrutura, como que deve ser implementado, também são duas referências aí para quem quiser conhecer. Nós temos os controles internos, né? Os controles internos, eles vão atuar na gestão de riscos também, estabelecendo, né, quais as tratativas para que esses riscos não ocorram, que não impactem a organização. Treinamento e comunicação, aqui a gente fala diretamente com as pessoas envolvidas, né? Olha, a gente está treinando, conscientizando da importância do compliance ali dentro desse contexto organizacional, e a comunicação. Esses itens, eles precisam ter uma frequência muito, assim, maior, né, em relação aos demais itens, porque é através deles que vocês vão conseguir gerar a transformação da cultura, né? Eu vou conseguir implementar a cultura de compliance por meio, basicamente, desses dois itens, treinamento e comunicação, para que eu possa gerar essa mudança de comportamento. Até pode falar, Eduardo. Pegando um gancho, nesse pilar em especial, quem já vivenciou uma implementação de um programa de compliance ou já leu, acredita que esse pilar, ele é o momento só do kickoff, e não é isso, né? Você precisa ter o engajamento da auto-administração e de todo envolvido no lançamento desse programa ou na adoção do programa, e ele tem que ter uma continuidade, né? Tem que ter uma frequência estabelecida, todo ano uma renovação, seja por meio de dinâmica, de exemplificação, cases, não apenas para cargos de liderança, mas para todo o quadro, quando Sim. possível. Então, todos os pilares geralmente são processos estabelecidos, mas esse em especial, você vai ter uma frequência muito maior. Talvez você tenha que fazer reciclagem a cada 6 meses, né, do seu quadro, para que você comece a ter a transformação de cultura dos seus colaboradores dentro do seu quadro. E também, não apenas os colaboradores, mas de toda a liderança. Isso aí, Eduardo. Não é só fazer uma vez e pronto, acabou, né? Tirou foto, gerou evidência, está aqui, eu tenho. Não é isso. Uhum. Os canais de denúncias, né? É super importante a empresa estabelecer um canal para que os colaboradores, fornecedores e até a sociedade possam se manifestar. Muitas das inconsistências relacionadas ao programa de compliance são advindas dos canais de denúncia. A maioria é por denúncia. Às vezes a gente acha que é a auditoria interna que vai pegar os problemas, mas não. A maioria das inconformidades, elas vêm das denúncias, né? Investigações internas, que é a ferramenta que vai estabelecer os procedimentos internos para investigar essas denúncias que foram geradas nos canais de denúncias, né? Então, qual é o protocolo a ser seguido, quais são as ferramentas que vão ser utilizadas, como que isso vai ser reportado ao comitê de ética, ou se vai ser uma outra comissão que vai tratar, dependendo do assunto, né? A due diligence de integridade, basicamente no programa de compliance, a gente trata de integridade de terceiros, né? E algumas empresas, né, principalmente aquelas relacionadas a questões financeiras, elas também fazem a due diligence dos seus clientes e dos colaboradores também. Então, é uma avaliação, due diligence, diligência devida, né? Eu vou investigar se aquele fornecedor ele pode gerar algum risco para o meu negócio. A CVM, se eu não me engano, ela estabelece a obrigatoriedade de ser feita a diligência de clientes com investimento acima de X reais lá, e os colaboradores também, eles passam por uma verificação.
justamente para mitigar qualquer tipo de riscos relacionados a seus negócios, né? A essas pessoas que estão envolvidas no seu negócio. Só pegando o gancho nisso. Pode ficar à vontade. Vocês com certeza já preencheram algum formulário de uma pergunta bem simples. Você é uma pessoa politicamente exposta, né? Dependendo do tipo de relacionamento que a sua empresa tem, essa é uma informação que o processo de DDI precisa capturar para avaliar o risco que você representa como fornecedor, como colaborador, né, como gestor, porque talvez você tenha acesso a informações privilegiadas, enfim, e isso faz parte. E o outro pilar, só para não perder o gancho ali de canal de denúncia, ele trouxe com muito fundamento que ele é o que mais brota, vamos assim dizer, casos de fatos de denúncia. A auditoria não pega ali, a auditoria ela audita processo, e não necessariamente audita comportamentos de pessoas. Já o canal de denúncia, né, ele está ali para ouvir o colaborador e não apenas quadro interno, mas situações externas também, tanto parceiros quanto fornecedores. Então, ele escuta, né? Então, vocês, como pesquisadores, como os executivos, têm um papel muito importante que é potencializar, dar autonomia a esse processo, né? Garantindo que ele possa ser imparcial e ter uma escuta ativa. E assim você vai ter Você não precisa ter isso tudo muito bem fundamentado, mas você já tendo um canal de denúncia muito bem implementado, você começa, de fato, a trabalhar a gestão de riscos dentro do seu quadro. Oi, Patrícia, pode falar. E só com uma curiosidade, não sei se vocês vão tocar nesse ponto, enfim, existem mapeamentos, por exemplo, por segmentos, por tipo de empresa, que já indiquem quais são os potenciais riscos de quebra de compliance? Sim. Se forem falar depois, não precisa adiantar, tá? Não, mas eu faço essa deixa aqui rápido, se me permite ver. Pode ficar à vontade. O processo de gestão de riscos, nós temos a literatura da ISO e também temos a literatura do COSO, tá? O COSO RM, Enterprise Risk Manager. O COSO RM, ele traz como metodologia de implementação, ele está bem detalhado no livro, tá? Não é merchan, não, mas podem ir lá que está lá bem detalhadinho. Ele trata o conceito de identificação de um classificado de riscos aberto por 4 vetores, né? Riscos estratégicos, riscos operacionais, riscos financeiros, riscos de compliance. E para cada um deles tem um agrupamento. Aí, depois que você fez o mapeamento, você faz um outro processo de avaliação, que é identificar seu apetite ao risco e cruzar isso para saber o quanto você aceita estar exposto, seja do ponto de vista de imagem, do ponto de vista financeiro, né? Aí sim, aí entra o conceito de priorização de riscos, classificação dos riscos. Feito isso, você vai verificar se tem controles internos instalados para mitigar todos aqueles riscos ou parte deles, que aí você tem uma nova classificação do risco lembra aquele mapa de calor, mais frio, mais quente? Então, você adota esse conceito. Feito isso, mesmo assim, com controles internos implementados, o risco ainda é alto, você implementa um plano de ação que pode vir em várias frentes que você tem que ter, seja capacitar pessoas, adquirir ferramentas, contratar outras pessoas, enfim, reestruturar um processo, né? O COSO RM ele trata isso bem bacana, de uma forma bem detalhada. Se permitir, eu e Vivi aqui, a gente vai abrir e vai explorar bastante cada um dos pilares. Não, a minha pergunta surgiu mais quando tu falou, vocês pesquisadores, gestores, e eu fiquei pensando e lembrando do cenário da pandemia, onde, por exemplo, a gente viu na sociedade alguns pesquisadores expostos, né? E é algo que não se tinha muito no radar, né? Outro exemplo, as questões de assédio, tá ok? Que o compliance não vai auditar comportamento, mas à medida que se mapeia alguns riscos, né, pode-se evitar, ou pode-se trabalhar melhor na cultura, como eu coloquei ali no comportamento de liderança, algumas questões que evitem, né, depois assédios, enfim. Enfim, só pensei em voz alta aqui. Para dizer que não dá para avaliar comportamento, eles têm uma empresa paulista, eu até compartilhei com a Vivi, que a gente tentou contratar na Mentir Companhia, que ela faz uma avaliação, uma pesquisa de avaliação de resiliência dos colaboradores.
É uma pesquisa que as pessoas vão respondendo ali, perguntas abertas e fechadas. Do outro lado da câmera tem um psicólogo avaliando se a pessoa está piscando, está cruzando, enfim. Ela monta uma avaliação de perfil dele, que você pode adotar num processo seletivo ou numa promoção. Você vai subir uma pessoa de um cargo técnico para um cargo de gestão, então você pode botar uma ferramenta dessa por trás para saber se ela está preparada naquele momento. Exato, tem várias pesquisas, vocês, acho que alguns da tua turma, Eduardo, contribuíram para aquele estudo que está sendo validado no Brasil, né? E tu deve lembrar que ele tem esse foco também, né? Verificar os níveis de resiliência e de aderência e a gestão. O Thales está se rebatendo ali no chat. Que fala, Thales? Não, eu só vou repetir a última, senão não dá. É muita pergunta para pouco tempo, né? Então, a minha questão é sempre em auditoria, tanto não só comportamento, como já colocado aqui, mas também procedimento. Vocês citaram aí órgãos estatais, empresas, enfim. Como seria feita a ideia de compliance para que seja usado a régua? Cito régua no sentido de ordem, regras, procedimentos, processos, enfim. Quem tem essa régua? Como fazer com que a direção desses procedimentos sejam de acordo com uma ideia de bom senso, algo nesse sentido? Ô, Thales, quer que eu responda, Eduardo? Não, pode ir. Então, tudo vai se voltar aqui, vai ser baseado na avaliação de riscos, né? Quais são os riscos que essa instituição está exposta, independente se é um órgão público ou privado, né? Esses riscos que vão ditar ali qual é a régua, se determinado comportamento, se determinada atividade, ela está relacionado ali a um grau de exposição a riscos, né, muito grande para a organização, que pode gerar um dano reputacional, um dano à imagem, um dano financeiro muito grande, então você tem que ter uma régua ali maior. Se esse tipo de situação ele não vai impactar tão grande, muito, né, nos seus objetivos organizacionais, aí você pode ter uma régua ali mais branda, né? Então, isso tudo vai avaliar dessa avaliação de riscos mesmo, né? De qual contexto que essa organização está inserida. Ela é uma entidade que ela é muito regulada ou ela é pouco regulada, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado nesse contexto. E isso vai variar de empresa para empresa, né? É difícil traçar um cenário único, né, para todo mundo. Igual você tem a questão da CVM, ela regula, né, as entidades, a B3 também, faz esse tipo de regulação muito fortemente nessas empresas. Então, elas precisam ter realmente uma régua mais alta. Por isso que quando vai fazer uma due diligence ali, eles não se limitam apenas a fazer uma due diligence do fornecedor, né? A gente viu aquela manchete ali da Zara, que contratou um fornecedor que fazia uso de mão de obra escrava. Então, ele vai muito além. Olha, eu preciso ver se o meu cliente ele é PEP, igual o Eduardo comentou ali, se é uma pessoa politicamente exposta. Se for, eu tenho uma regulação que trata disso. Eu preciso ver se meu colaborador, né, possui algum tipo de situação que possa vir a gerar algum tipo de risco para minha organização, né? Até porque ele vai ter acesso ali a contas de clientes com informações privilegiadas, e isso pode ocasionar. Então, tudo depende dessa análise, né? Desse diagnóstico que vai ser feito para eu poder definir quão alto, quão baixa vai ser a minha régua ali em relação à questão, talvez, de estabelecer uma política de punição ou alguma coisa assim mais específica. Não sei se eu consegui te responder, Thales. Fica à vontade se não, tá? Não, tá ótimo. Ótimo. Thales, só para te trazer não sei se é uma notícia boa ou ruim. Quando a gente fala aqui de programa de compliance e fala de documentações como políticas, procedimentos, nunca achei, tá? Eu acho que a Vivi também vai confirmar isso comigo, um programa igual ao outro, uma documentação igual a outra. Então, você vai ter um arcabouço de documentações de referência, mas dependendo da cultura, dependendo do tipo de regulador que tem a sua empresa, você vai ter que adaptar e ajustar ele, para ele ser específico para você.
E aí, por último, aqui a gente vai ter um monitoramento, né, por meio de indicadores, onde eu vou estar medindo todos esses pilares, se eles estão realmente atingindo seus objetivos, se os meus riscos estão sendo gerenciados, né? Eu posso criar indicadores para cada um desses pilares e vou realizar também uma auditoria para verificar se está sendo cumprido, né, aquelas prerrogativas que eu estabeleci, né, que a minha organização estabeleceu em relação ao programa de compliance. E além desses além desses 9 pilares que são comuns, né, dentro do programa de compliance, geralmente quando a gente vai conhecer o que as empresas adotaram, elas geralmente esse aqui é vamos dizer assim, um nível básico, né, Eduardo? A gente tem agora outros pilares que vão sendo incorporados a esse programa de compliance. Igual o Eduardo comentou, a questão da ESG também vem sendo incorporado como um dos pilares do programa de compliance. Diversidade e inclusão também vem sendo adotado aqui, o 10º pilar, né, 11º pilar. E, recentemente, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, também vem sendo adotado aqui como um dos pilares. Então, não existe, assim, uma limitação. Isso vai depender do que a empresa, ela realmente quer alcançar com esse programa de compliance, né? Às vezes tem outras estruturas que são importantes ali para os valores institucionais, o compromisso, né, dessa organização com compliance, para ela existem outras premissas importantes que ela pode estar inserindo ali dentro dos seus pilares, tá? Mas o básico, assim, que a gente vê são esse, e algumas empresas vêm acrescentando essas aqui também. Eu vou passar porque a gente já gastou um pouquinho de tempo aqui, a gente tem mais coisas assim para a gente poder mostrar para vocês. Quem nunca ouviu essa frase aqui, gente? Integridade é fazer o certo mesmo quando ninguém estiver olhando. Alguém já ouviu falar dessa frase? Não? Ninguém? Podem falar, porque eu não estou vendo vocês. Só em filme. Só em filme? Bom, atualmente, né, ela já caiu em desuso. Integridade não é só fazer o certo quando ninguém estiver olhando, né? A gente tem uma definição aqui mais completa que vai bem de encontro com essa questão da gestão de pessoas. Integridade não é somente fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. É fazer o impopular, porém certo, sob imensa pressão e quando todo mundo está observando. Ou seja, não é só quando ninguém está olhando, é mais do que isso. Você sofre uma pressão imensa, às vezes, para fazer a coisa certa que não vai agradar a todo mundo, né? E existe realmente uma pressão ali, uma expectativa daquela decisão em torno de você, que você precisa se posicionar, precisa, né, dar essa direção e falar, olha, e bater o pé, não, é isso, é o que nós estabelecemos, esse é o certo, isso que está alinhado com o nosso código de ética, é isso que vai ser feito. E resistir a esse tipo de pressão, porque vão ter pressões para que você mude, vão ter pressões para que você não faça aquilo, né, que não vai de encontro, talvez, à opinião de muitos, mas para isso a gente precisa ter algumas habilidades, né, as software skills, que a gente chama aí para poder ter toda essa condição, essa resiliência, né? E por que que os programas de compliance, eles fracassam, né, muitas vezes? Essa pesquisa aqui de Harvard, que o Eduardo até trouxe, Eduardo, vou até deixar você comentar, que você que trouxe esse artigo aqui para a gente poder conhecer. Muitas companhias, por exemplo, vou pegar o caso, vou trazer um artigo e vou trazer um exemplo, tá? A Petrobras, eu vivenciei aquele mundo ali, eu estava ali, no caso dos escândalos, trabalhei por lá por 9 anos, e eu sempre defendi meus colegas por alta maturidade de processos, políticos e processos dentro da companhia, e ela de fato tem. Mas por que eles fracassam? Por que fracassou a Petrobras e por que geralmente os programas de compliance eles falham? Porque a primeira prerrogativa que eles seguem é verificar quais são os reguladores e as legislações vigentes, o que eles exigem, então eu vou cumprir a tabela, vou cumprir aquilo ali. E esquecem ou pouco gastam energia trabalhando na cultura e na comunicação. Então, geralmente, eles falham ali, tá?
Esse artigo da Harvard Business Review, ela traz ali alguns conceitos do porquê que geralmente um programa de compliance ele tende a falhar, né? Porque como muitos trazem a prerrogativa, quando se fala a palavra compliance, associa a burocracia em si. Então, o programa de compliance, o artigo traz que, na percepção, ele é nada mais do que um grande gerador de documento, seja uma política, procedimentos, né, controles exagerados, e compliance não é isso. Compliance é mudança de cultura, né? E também avaliam que os treinamentos adotados, eles são treinamentos para inglês ver, treinamentos fracos, ralos, vazios, né? Onde praticamente o que eu quero é garantir que as pessoas emitam um certificado lá no final, mas não desenvolve a adoção daquilo que ela aprendeu para dentro da companhia. Então, isso aconteceu, muitos devem ter vivenciado isso aconteceu muito quando houve adequação à LGPD. Por obrigação, as empresas implementaram treinamento para seus colaboradores ou contrataram, mas poucos você viu isso sendo adotado na prática. Não é apenas gerar um relatório para gerar um certificado e cumprir tabela, né? E, na verdade, o artigo só estou trazendo as palavras grifadas, porque o artigo é grande e não quero estender muito. Então, ele traz justamente isso. O programa de compliance ele é uma questão de comportamento, não é uma questão documental ou burocrática por si, né? Esse artigo, deixa eu ver se eu pego o link dele e compartilho aqui para vocês, né? E aí eu acho que fica legal o pessoal depois dar uma garimpada nele. Legal. Vamos lá. É interessante, né, esse artigo, porque ele traz realmente essa questão que o compliance é muito mais do que um exercício legal, né? É muito mais do que a conformidade, é uma ciência comportamental. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da cultura, né, e comunicação, que fazem todo sentido, né, quando a gente fala de compliance, de gestão de pessoas. Isso. Então, a ideia aqui, até esse momento com vocês, foi um banho de loja sobre conceitos, né, literatura e documentações em si. Então, agora a gente vai fechar o Prisma, né, e vai focar no que a gente quer trazer com vocês aqui. Quando a gente fala em compliance, eu poderia abrir a discussão aqui, a conversa com vocês, sobre cada um desses itens. Mas a gente vai falar sobre pessoas. Quando a gente fala sobre pessoas referente a compliance, ainda assim nós podemos abrir a conversa sobre vários outros temas, como cultura e transparência, como gestão e liderança, ética e conduta, gestão de consequência, diversidade e inclusão social e fatores psicossociais. Pode passar, Vivi, para mim, por favor. Cultura no centro da transformação. Pode passar. Então, o que a gente quer trazer para vocês? Aqui é um PDCA que vocês estão vendo, que é um frame produzido e presente dentro da ISO 37001, o Sistema de Gestão de Corrupção. Ele traz justamente ali no seu centro a liderança e a governança e a cultura, né? Ele sendo core dentro de todo o processo. E você adotando esse frame por meio do PDCA, você tem ali ações que você tem que implementar, tem que planejar, ações que você tem que executar, né? Ações que vocês precisam validar e ações que você precisa checar e ações que você precisam agir, né? E ele é sempre suprimido, não é suprimido, mas ele tem dentro do seu core ali a entrada de informações como os objetivos estabelecidos de integridade, cultura e conformidade, os princípios estabelecidos por ele, né? E embaixo você tem a organização, questões legais e culturais. Se vocês forem olhar aquele frame anterior ali dos pilares, é basicamente uma regra muito parecida. Além dos pilares que vocês viram ali, conseguiram enxergar, embaixo ele está sendo fundamentado por processo, pela cultura, pela estratégia e pela transparência, né? E você tem cruzando e cortando todos os pilares a definição clara de diretrizes estabelecidas do programa e o que ele vai te entregar ao término dessas diretrizes estabelecidas. Pode passar, Vivi, por favor. Então, olhando esse contexto trazendo para vocês aqui o que é o programa e como ele se organiza, então qual é o papel da auto-administração? Melhor, qual é o papel de vocês? Pode passar para mim, por favor. O papel de vocês, então, é promover a transformação da cultura por meio de comportamentos e valores. Como vai ser feito isso? Né? Aí eu já dei spoiler antes. Pelo exemplo, pela comunicação consistente,
vivenciando o que se prega, discurso coerente com a prática e ações de comunicação e treinamento, né? Por que isso? Porque vocês são um espelho, vocês, na verdade, são as pessoas com maior poder de caneta dentro do seu quadro, da sua empresa, e é aquilo que os seus colaboradores vão se espelhar. E o poder da caneta de vocês, vocês têm o poder não apenas de fazer a empresa crescer ou promover uma pessoa, mas vocês também podem machucar pessoas com poder de caneta. Então, a responsabilidade está toda em cima de vocês nossos aqui, tá? Então, esse é o papel da auto-administração. A gente gosta muito dessa fala do Peter Drucker, que fala, né, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, lembra tudo aquilo que a gente conversou com vocês aqui. Políticas, procedimentos, normativa, isso já está estabelecido. Mas se você não tiver como foco a comunicação e a cultura da companhia ao qual você está se preparando a implementar um compliance, por isso, a gente comentou ali que não dá para copiar, né? Então, cada cultura é diferente, cada empresa se comporta diferente, e do momento de cada empresa também, né? Às vezes a cultura é a mesma, mas naquele momento ela está se reagindo de uma outra forma. Talvez não seja o melhor momento para você, por exemplo, subir a régua, trazer um programa na sua íntegra, cheio ali, mas você pode ir semeando, colocando sementinhas. Tá? Pode passar, por favor. Então, deixando aqui a questão de cultura e comunicação, eu vou tentar ser rápido por causa do tempo. Aí, justamente para abrir a discussão depois, né? A gente está falando de liderança, né? Então, o programa de compliance, ele necessita e carece que as pessoas que estão no quadro de liderança tenham muita propriedade, ou quase em sua totalidade, de algum desses exemplos aqui, os soft skills, que é a capacidade de trabalhar com resiliência e flexibilidade, né? O programa de compliance, você exercita muito isso, porque não é apenas pegar a regra pela regra e aplicar. Você tem que negociar, você tem que articular, você tem que entender o momento. Você tem que fazer bastante comunicação e articulação com as pessoas envolvidas, com as áreas envolvidas, com parceiros envolvidos e clientes envolvidos. Saber trabalhar em equipe, ter capacidade e criatividade para poder inovar dentro de um contexto com limitações, seja de orçamento, seja de tempo, né, entre outros. Proatividade, capacidade empática e ética. Tá? Pode passar, Vivi. Existe esse vídeo, ele é antigo, mas ele é sensacional, né? Que a gente vai trazer para vocês aqui o que não é um programa de compliance, mas é a percepção por muitos. Pode reproduzir, Vivi? Eu chego na empresa e vou falar com o presidente do 12º andar, dentro da fábrica. Estão ouvindo? Ele me pede o documento. Estão ouvindo? O documento, ele me dá um papelzinho e diz assim: o senhor pega a assinatura do homem na saída. Eu falo com o homem no 12º andar, quando saio, o guarda fala, o papelzinho. Eu falei, ih, rapaz, esqueci o papelzinho. Deixa. Ele falou, não tem jeito, não, só tem que voltar lá. Eu falei, mas quebre meu galho, eu estou culpado, eu estou com pressa. Ele falou, não, o senhor tem que voltar, não tem assinatura, tem que voltar. Eu falei, mas o homem está no 12º, tem que voltar. Eu voltei até a portaria do prédio, como bom brasileiro, eu olho para o vigia olhando para o lado de lá. Eu mesmo faço assinatura, como aquele deputado Sérgio Naia, né? Faço assinatura do presidente da empresa, assim, um rabisco qualquer, volto para o vigia e falo, meu senhor, eu encontrei com o homem ali na portaria, ele assinou para mim, ele falou, pois não, então pode sair. Eu falei, me diga uma coisa, o senhor conhece a assinatura? Ele falou, como que eu vou conhecer? São 1.200 pessoas no prédio. E outra coisa, ninguém assina o rabisco que eles fazem aqui, ó, né? Que foi o mesmo que eu vi. Eu falei, o senhor podia me informar se o carro que eu estou saindo do estacionamento é o mesmo que eu entrei, ou se eu estou furtando algum carro? Ele falou, são 300 carros no pátio, eu não tenho a mínima ideia qual é o carro do senhor. Eu falei, o senhor está controlando o que? Ele falou, assinatura, tem, sai, não tem, não sai. Daí falei para ele assim, o que o senhor faz? Não, escuta. Daí falei pra ele, o que o senhor faz com esse papelzinho? Ele me levou na guarita dele, tinha um caixote enorme, cheio de papelzinho. Eu falei, o que o senhor vai fazer com isso? Ele falou, ninguém quer. Mas nós já requisitamos um armário elástico, eu sou chefe dos vigias, estamos fazendo 1 hora extra por dia cada um. O senhor está vendo aqueles 5 montinhos ali? Nós estamos separando por mês para poder enfiar no armário, porque o armário que vem do jeito que está aqui... Gente, é vigia, é elástico, é horário para controlar o quê? E é tudo assim. Eu vou no Hotel Meridiano de Salvador, aluga um carro no aeroporto. Alguém conhece carro alugado? Ninguém me conhece em Salvador. No Hotel Meridiano, quando você sobe, tem uma rampa, conhece lá? Tem aquela rampa, tem uma cancela no começo da rampa. E essa cancela pega meia rampa. A cancela está abaixada, eu faço menção de brecar o carro. Quando ele vê o carro, o sujeito ergue
a cancela e eu passo. Chego lá e falo para o gerente, me diga uma coisa, o que faz o homem lá da cancela? Ele falou, ele não abriu para o senhor? Ele falou, abriu. O que eu queria saber é o que ele está fazendo lá. Ele falou, mas não entendi, ele não abriu para o senhor? Ele falou, ele abriu para mim. Eu queria saber o que faz um homem lá abrindo uma cancela para quem não conhece, num carro alugado. Ele falou, já era assim quando eu entrei aqui. Então é tudo sem nexo, não é verdade? Então, gente, só para fechar esse vídeo, o programa de compliance não é isso, não é burocratização e controle por controle. É preciso ter inteligência sobre isso, né? Ver de fato o que é essencial, associado, por isso aqueles pilares, associado ao teu apetite a risco, ao teu mapeamento de risco, aos controles estabelecidos, né? E o programa de compliance eu uso como uma referência muito bacana. Eu não sei se eu vou conseguir projetar muito bem. Isso aqui é um brinquedo de criança, tá? O programa de compliance é basicamente esse instrumento aqui dentro, onde aqui dentro, no centro dela, está justamente a vida das pessoas com qual vocês têm por obrigação proteger como empresa. Não é nem um negócio, mas a vida das pessoas que estão ali dentro. Por que a vida? Porque pelo poder da caneta de todo mundo aqui, você pode demitir uma pessoa ou várias pessoas, ou colocar pessoas em riscos. A gente vai trazer mais exemplos sobre isso, que você vai mudar não apenas aquele momento, mas drasticamente a vida daquelas pessoas, né? Então, o programa de compliance, trazendo como instrumento, só vou desmontar, dar um trabalho danado depois de montar, né? Ele é um brinquedo, como eu comentei. Cadê? Ele é tão forte que para tirar é difícil. Ixi, ó, eu juro que desmonta, tá? Eu juro que ele desmonta. Mas é um brinquedo de criança, mas é um exemplo simples de que são peças. Então, cada um dos pilares representa essas peças. Então, ele bem organizado e bem estruturado, ele se torna forte. Tá? Onde no qual ali dentro, o que está ali dentro, o objeto que está ali dentro, o que você quer proteger, ele está guarnecido. Mas ele tem que ser ajustado, tem que ser adequado. E quando a gente fala em programa de compliance, a gente não pode deixar de falar sobre gestão de mudança. Gestão de mudança, na verdade, é uma atribuição e uma habilidade que está presente em cada gestor. Porque todo momento a gente faz gestão de mudança. A todo momento, seja para reverter um resultado, seja para corrigir um projeto, seja para corrigir um comportamento, né? Então, isso está presente no nosso dia a dia. E tem Luiz, você quer falar sobre esse livro? Você conhece mais o autor? Posso falar. Esse livro ele é super interessante, eu gosto de usar ele como exemplo e até recomendo a leitura, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre gestão de mudança, que ele fala assim, as 5 etapas, né, para você conseguir fazer uma gestão de mudança dentro da sua organização, ou na sua vida pessoal e profissional também, né? Então, ele traz essa abordagem de uma forma bem simples e didática, né, que a gente pode adotar, ou seja, um programa de compliance, ou seja, para adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, ou qualquer outro tipo de mudança que a gente precisa implementar da empresa. Ele fala o seguinte, que a gente precisa começar pela consciência da necessidade de mudança. Então, a gente precisa conscientizar, primeiramente, as pessoas. Por que mudar e o risco de não mudar. Quando eu gero essa conscientização, eu começo a promover algum tipo de mudança dentro da organização. E aí depois eu vou gerando desejo de participar, né? Eu preciso utilizar de ferramenta que as pessoas queiram participar. Olha, eu já entendi por que precisa mudar, agora eu preciso gerar o desejo de participar dessa mudança, né? Eu preciso ter o conhecimento também, né, de como promover essa mudança, porque senão eu também não vou conseguir ter sucesso. E as habilidades para implementar os comportamentos necessários. Por isso que a gente tratou ali da questão das software skills, né? Eu preciso ter essas habilidades para promover essas mudanças. E o reforço, né, para sustentar essa mudança. Então, eu preciso reforçar constantemente, por isso que um dos pilares do programa de compliance é treinamento e comunicação, eu preciso reforçar o tempo todo para as pessoas e lembrá-las sobre essa mudança, né? Lembrá-las que elas precisam fazer as coisas agora de uma outra forma, né? Implementar essa mudança realmente no comportamento das pessoas. Então, um livro super interessante, eu deixo aí a dica para vocês também, tá? Bem, pegando
Então, como eu comentei, eu ia trazer para vocês exemplos práticos de uma má gestão associada a um não conforme, né? A não conformidade, ao não compliance. Nós temos alguns casos, né? Tem o caso do... Deixa eu só abrir aqui o meu rascunho, senão eu esqueço. Tem o caso ali da Vale, em questão de Brumadinho, todo mundo lembra disso. Quando eu falo do poder da caneta, a Vale já é sabido, já todo mundo sabe que a Vale sabia dos riscos ali associados, por isso é importante você fazer a avaliação de risco lá em cima, por isso que eu trouxe isso. Ela assumiu o risco, ela decidiu por questões de custo, por questões estratégicas operacional para poder cumprir resultado, ela assumiu o risco de expor a vida daquelas pessoas, né? E quando houve a fatalidade, pessoas vieram a falecer, uma cidade foi destruída, todo o ecossistema, literalmente, daquela região foi alterado. Então, você mudou a história de pessoas e da sociedade ali onde a Vale estava instalada ali. Então, o poder da caneta, ele vai muito além de apenas de uma rescisão trabalhista, por exemplo. Tá? Nós temos outro caso ali, envolvendo o cofundador da Fox News, que virou um filme até chamado O Escândalo, que cometia assédio sexual, né, das âncoras, das repórteres, né? Teve o caso recente agora da UF, que demitiu um professor por assédio moral e sexual no curso de biologia. Isso é recente, não tem nem 2 semanas isso, né? Outro caso também de um comportamento não conforme é o caso da Caixa, do Paulo Guimarães. Pedro Guimarães, perdão, todos conhecem essa notícia, foi recente nos últimos meses, né? E nossa turma de mestrado tem uns 5 ou 6 colegas da Caixa. E a gente conversou com ali e trouxeram péssimas informações do comportamento dessa pessoa, né? Então, as pessoas se sentiam desgastadas, sabe, sem energia, estar próximo dela. O programa de compliance, ele bem implementado. Ah, mas ele era o presidente, o que eu posso fazer? Vai chegar a determinadas situações que nem o programa em si vai conseguir ser 100% imparcial. Aí você tem que ir para outros mecanismos, né? Mas, e foi o que aconteceu nesse caso. Tá? Não estou dizendo que um programa de compliance ele vai ser 100% redondo ou 100% íntegro e imparcial. Tá? É papel de vocês garantir isso. Não estou dizendo que é uma receita simples, mas é papel de vocês promoverem isso, né? E eu me lembro muito desse caso que eu trouxe aqui, está pequenininho, que é o caso da Votorantins. Isso foi em 2020. Estávamos naquele período da semana do orgulho LGBTQI+, e muita postagem em rede social, envolvendo o LinkedIn, e houve um executivo que fez uma postagem ofensiva. Só que ele estava no aeroporto prestes a decolar. Ele fez isso e botou no modo avião e pegou o voo. No momento que ele estava em viagem, o comentário dele deu muita repercussão na rede social, no caso o LinkedIn. Só que as pessoas esquecem, né? Eu trouxe ali como legenda o peso do crachá, é isso que eu quero trazer. Desculpa, eu acabei esquecendo de fazer essa menção. Que vocês, como executivo, têm que ter essa mentalidade que vocês não são apenas o Eduardo, vida pessoal. Vocês têm uma empresa por trás ao qual as pessoas associam a você, né? Então, o peso do crachá, seja numa rede social, principalmente uma rede social como essa, quando você dá um check ali, um comentário, né, e as pessoas associam você à sua empresa também vai ter que reagir. Ela vai ter que ter uma opinião. Não é que você não possa ter uma opinião, você pode, desde que ela fique com você. Né? Mas quando você tem um crachá pendurado e as pessoas associam a uma marca, uma empresa a você, a sua opinião ela tem que ser cuidada, tem que ter bastante cuidado. Então, esse executivo fez um comentário, entrou no voo, e nesse período houve muita repercussão, né? E ao decolar, ele foi comunicado que ele foi desligado do quadro. Aí a postagem de resposta da Votorantim comunicando isso, falando que ela não aceita aquele comportamento daquele colaborador que se pronunciou e que ele estava sendo desligado. Isso aconteceu. Isso não é Isso aconteceu em 2020. Eu inclusive, acompanhei esse caso, foi muito repercutido mesmo. Eu vi a postagem, cheguei a ver a postagem desse gestor na época, né? E rapidamente, assim, foi apagada depois da repercussão dele, né? E, assim, a Votorantim, ela foi exemplar, né? Se o código de conduta dela não aceita qualquer tipo, né?
cultura organizacional, né, ela não admite qualquer tipo de preconceito, e ela deve ter isso lá nas suas políticas internas, né, no seu código de ética, ela não poderia agir de outra forma, né, senão tomar a ação que ela tomou ali, no caso desse gestor, né, um líder, e é isso que o Eduardo falou, é o peso do crachá. O Eduardo, ele está falando aqui, mas ele tem uma empresa ali que ele trabalha, que ele atua. Se ele se posicionar de uma forma que isso possa vincular a empresa contra aquilo que ela tem, né, de valores, isso pode prejudicar ele, sim, profissionalmente, né? E não só na empresa que ele atua, mas nas próximas, porque isso vai estar vinculado a ele para sempre, né? A internet Mas eu acho tudo. também que é um caminho de maturar as organizações para isso, né? Estou escutando e estou lembrando, dá para a gente citar aqui, o caso da Globo essa semana, né? Semana passada, com o desligamento daquele ator Sim, eu vi. por sim, pedofilia. Sim, pedofilia. E se a gente pegar essa mesma instituição, há poucos anos atrás, outros casos, né, que também envolveram assédio, tiveram outro desdobramento, né, sofreram críticas e me parece que a organização acaba fazendo alguns ciclos de aprendizagem. Essa é a leitura que eu faço, né? Isso aí. E outro ponto também bem importante, é a autonomia que o programa de compliance precisa ter. Você imagina se a empresa tem uma documentação, mas ela é burocrática ou política, tipo, tem que pedir a benção do Papa, depois de Deus, para demitir aquele cara. Não, a votação foi muito rápida, né? A área, o setor, enfim, tinha uma autonomia, tinha uma documentação não apenas escrita, mas sim aplicada. Então, ela tomou uma decisão muito rápida. Ela fez uso daquela documentação. Né? Oi, André, pode falar. Então, ouvindo vocês, eu não sei na experiência de vocês, mas na minha experiência, esse tipo de comportamento, como desse executivo, normalmente não é a primeira vez, porque ele se sentir confortável de numa rede social falar algo tão, enfim, tão, né, com essa tamanha tranquilidade, né, de a público falar, normalmente tem indícios já antes, conversas que não são feitas, né, pelo gestor da pessoa, e aí vai deixando, não, veja bem, ele dá um bom resultado, e vai indo até que acontece uma situação dessa que a Votorantim não tem opção, né, ou ela demite ele. Então, um pouco do que vocês falaram, que eu concordo muito, assim, tem uma questão, antes da gente pensar numa política punitiva, cara, como é que a cultura, como é que antes de chegar neste ponto a gente trabalha? Porque normalmente não é a primeira vez, assim, pelo menos na minha experiência, às vezes que isso aconteceu, a pessoa já dava sinais, já se sabia nos corredores, isso fica meio velado, né? Até acontecer algo que não tem como esconder mais, né? Isso, enfim. Igual o caso da Caixa, né? Já era algo que era conhecido por todos. Sim. O pessoal bem desgastado já, assim, pelo que a gente conversa com nossos colegas, é algo já histórico e o pessoal bem já cansado, desgastado sobre isso. Entende? E aquela sugestão que eu fiz ali de ferramenta, né? Eu conhecia a ferramenta e achei bacana, não tô ganhando nada com essa consultoria, mas é uma ferramenta interessante que você pode utilizar, por exemplo, fazer essa avaliação de comportamento das pessoas que você quer promover. É uma forma de você proteger seus colaboradores antes de botar alguém numa posição de liderança, né? Porque a pessoa ela não pode se manifestar ou demonstrar aquele comportamento quando ela está no nível técnico, né? Mas depois que ela ganha o poder, é aquela famosa frase, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então, quando ela está numa posição de gestão, ela talvez ela possa ser um excelente técnico, um excelente amigo de trabalho, mas um péssimo gestor, né? Então, ter esse tipo de avaliação, até um ato de promoção, não é uma questão apenas por bater resultado. Tem que avaliar perfil, tem que avaliar o comportamento daquela pessoa, se ela vai conseguir tocar aquilo ali, né? Então, pegando essa exemplificação daquilo que eu comentei ali do peso do crachá, daquilo que não deve ser feito, né? Então, o que a gente quer trazer para você, né? O que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz, né? Então, é o exemplo, certo? É pela exemplificação que você vai se comunicar. Pode passar para mim, Vivi. E houve um caso recente, que foi o caso do David Beckham, ao qual ele recusou a oferta de furar a fila para visitar o túmulo da rainha, né? Então, esse é um comportamento. Talvez
a gente comentou bastante, eu e a Vivi, falou assim, talvez é uma questão de valor dele, que ele não quis aceitar aquilo ali, ele quis passar pela mesma questão que todo mundo estava passando ali, de esperar horas, né? Ou ele simplesmente ele foi estratégico, falou assim, não, eu sou uma pessoa exposta, politicamente exposta, eu represento marcas, eu sou uma pessoa que tem empresas, enfim, se eu furar a fila vai pegar mal para mim, né? Ele pode ter usado as duas avaliações ali, ou as duas simultaneamente, tá? Mas o comportamento que a gente espera de todo mundo aqui, né, quando eu falo peso da caneta, uma posição de gestão, você tem que agir de uma forma no qual ela seja o mais coerente e adequado para todos, onde todos estão passando pelo mesmo momento, né? Não é o teu nome, aqui no Brasil a gente conhece como o famoso carteiraço. Ah, eu sou filho de fulano, eu sou empresário Beltrano, né? Isso quase não acontece aqui, né? Nem um pouco. Então, esse tipo de comportamento que a gente tem que trabalhar dentro das companhias, né? Eu sempre falo muito, né? Eu, com posição de gestor, acho que quase todos aqui, ou todos, né? Se falar, eu sou gerente, eu sou diretor, não. Você está gerente, você está diretor, né? Você não é isso, você está aquilo ali. Naquele momento, em um momento você pode perder essa posição, mas você está. Então, por você estar, você tem que entender o comportamento de um gerente, tem que entender o comportamento de um diretor. Aí a gente vai abrir a prerrogativa para a fala de governança, que eu não vou me estender nisso, prometo. Tá? Mas é nesse sentido que a gente quer brincar aqui e trazer com vocês. Então, para isso, pode passar, Vivier. A reflexão que a gente quer fazer e deixar vocês pensando nisso ao dormir, né, cogitando isso, como é que vocês podem, então, trabalhar dentro do dia a dia de vocês na capacitação e treinamento, né? Que tipo de caminho? Não é, quando a gente fala em comunicação e treinamento, não é apenas com um grupo pequeno, restrito, como os executivos, mas executivos, colaboradores, parceiros e fornecedores, né? Você tem que fazer isso mais. Como? Você tem que descobrir. A literatura tem um conjunto de arcabouços de documentações, boas práticas. Eu gosto muito de fazer benchmark, então recomendo fazer benchmark com empresas parceiras da região ou do seu tipo de negócio, né, para poder buscar quais são as opções. Eu, por exemplo, sou um exemplo. Eu conheci a Vivi por meio de um benchmark. Né? Embora a gente trabalhe, antes de estarmos nas nossas atuais posições, viemos do Sistema S. Eu não conhecia a Vivi, eu fui lá, eu sabia que ela estava implementando lá, estava mais maduro que o meu. Eu fui, liguei de supetão, falei assim, Vivi, eu sou Eduardo, você quer, Vivi, quero te conhecer, vamos marcar uma agenda? E fui. E fui para Vitória, fui comer a famosa capixaba. A muqueca capixaba. Então, fui com essa desculpa lá, na verdade, para fazer benchmark. Então, façam benchmark com as empresas da região, do seu segmento, né, para poder adquirir esse aprendizado, né? Trabalhe mais a inclusão de diversidade de pessoas. Quando eu falo inclusão, não estou falando apenas em questões de opção sexual ou orientação sexual, não. Trabalhe questões de gênero, trabalhe questões de raça, de cultura, né? E de gerações também. Seja na autoconselho e não apenas em toda empresa, mas principalmente na alta gestão e no conselho de administração. Tá? A alta gestão e conselho de administração me permitem uma avaliação minha, e geralmente ela é formada por homens de acima de 50 anos. Né? Trabalhem mais isso, trabalhe mais a diversidade. Como isso? Dando mais oportunidade às outras pessoas. Né? Trabalhe a equidade, não apenas a igualdade. Né? Leve essas pessoas a posições de liderança, de gestão, onde no qual elas podem trazer a visão dela, né? A gente traz muito questão de conselhos de administração. Geralmente você tem ali os sócios da companhia, dois ou três conselheiros externos, aí por obrigação bota um empregado, um representante só de empregado. O cara não vai ter voz nenhuma ali dentro. Entende? Aí novamente, não vou abrir para governança. Então, busquem trabalhar mais isso, né? Busquem trazer a inclusão mais das gerações aqui dentro. Cada geração tem uma forma de absorver a comunicação, tem uma forma de trabalhar. Busquem um mecanismo de ter trocas saudáveis entre essas gerações, né? E trabalhem na questão da mudança da cultura da empresa associada aos valores da sociedade ao qual sua empresa está instalada, né?
Então, você tem que associar os valores daquela região. Hoje, a gente olha muito com foco no Brasil ou no Estado. Mas imagine se vocês, dentro de uma multinacional, estando aqui no Brasil hoje, no dia seguinte você foi convidado para uma missão na Europa ou na África. Então, vocês têm que se adequar os valores da companhia ao valor daquela região, para poder fazer, fechar e compatibilizar isso. Isso é um exercício constante, tá? Então, trazendo essas reflexões com vocês, a gente gostaria de fazer uma rápida interação. Pode passar, Vivi. Então, eu convido vocês rapidamente aqui, então, pegar o celular de vocês, fazer a leitura do QR Code ou digitar diretamente o site e jogar esse PIN. Vivi conhece mais a ferramenta, pode explorar isso aí. Eduardo, eu vou pedir você só para colocar aqui no link. chat o link e o PIN, que aí eu vou compartilhar a tela do programa para a gente poder ir vendo as respostas, tá? Então, a gente vai fazer 2 interações. O primeiro é uma nuvem de palavras, tá? Para vocês compartilharem ali as ideias de vocês sobre esse tema. Pronto? 152109. Ou quiserem fazer a leitura também do QR Code aqui, já abre direto no... Obrigado. Tem um negocinho da apresentação que está em frente do QR Code, não está dando para ler. Aí acho que agora com o link deu. Ocultar ali. O Eduardo vai compartilhar aqui o link. Já está no comentário já. Está no comentários? Tá. Então, eu vou deixar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui a tela? Ainda estão, né? Sim, sim. Positivo. Então, vou pedir para vocês escreverem aí uma palavra que defina a relação entre gestão de pessoas e compliance. Só temos 3 pessoas online, né? 4 agora. Podem ir entrando e escreverem mais de uma palavra, o que vier na cabeça de vocês em relação a esses temas que a gente comentou aqui hoje. Confiança, muito bom. Compromisso, bacana. Cultura, valores, estratégia, muito bom. Responsabilidade, super importante. Mas o que, gente? Comportamento, será que é uma boa relação entre gestão de pessoas e compliance? Visão, também. Apareceu mais um aqui, mudou de cor. Bom, a gente está só com 5 participantes. Integridade. Eu não sei quantas pessoas estão online ainda, a gente acabou passando um pouco do tema. Ética, muito bom. Moralidade. Eu vou passar aqui para a próxima interação para a gente poder já caminhar para o final, tá? Então, vou pedir para vocês marcarem aqui um joinha para cima ou para baixo sobre quais são os maiores desafios da gestão de pessoas na cultura de compliance, na sua opinião. Quais são esses maiores desafios? Que vocês acham que pode votar em mais de um, tá? Vocês não acham? Joinha para baixo. Ó, temos aqui comportamento com liderando. Opa, estamos tendo mudanças, hein? Tem mais opções aqui para baixo, hein? Instrumento de penalização não é uma boa, um dos desafios. Comportamento, então, aqui a maioria acha que o comportamento é um dos maiores desafios da gestão de pessoas, né? E aí a gente deixa as questões como fazer essa mudança de comportamento de forma eficaz, pelo exemplo da liderança. Eu já vi algumas empresas em que o gestor, né, o líder falava assim, não, isso aí é só para operacional, para a gente, os cargos de liderança, isso não se aplica. A minha regra é diferente. Minha regra é diferente. Não, muda a política, porque eu não vou mudar o meu comportamento. Né? É complicado. O suporte da alta direção ele é essencial.
essa frase que você acabou de dizer é uma das respostas às quais eu perguntei, né? Quem está com a régua? Aí está uma resposta, por exemplo. Ah, sim, é quem está com a régua. Eu entendi como estabelecer a régua. Bacana, pessoal. Eu vou colocar aqui já para a gente encerrar, tá? Depois eu posso compartilhar aqui o resultado da pesquisa com vocês. Fazer os nossos agradecimentos aqui finais, né, Eduardo? Agradecer pela oportunidade de estar falando de um tema que a gente ama. Como o pessoal apresentou a gente aí no início, eu tenho empresa de consultoria, né? Também trabalho com essa parte de gestão e treinamento de programas de compliance, riscos, auditoria interna, controle interno e LGPD. Aqui estão os meus contatos também, quem quiser se conectar no LinkedIn, tá aqui também, Viviane Silva Ribeiro, tá? Bem facinho de achar lá. Fiquem à vontade também para me encaminhar algum e-mail com alguma dúvida ou qualquer outro tipo de interação que vocês queiram fazer sobre o que a gente comentou aqui hoje ou sobre outros assuntos também, tá? Fiquem à vontade. Eu só agradeço o convite. Peço desculpa que a gente tenha passado um pouco do planejamento, mas é um conteúdo bem extenso, tá? E tem bastante conteúdo, e olha que a gente delimitou bastante. Enfim, e a gente está aqui para tirar a dúvida que for possível com vocês. Temos mais uns minutinhos aí. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento, que aí a gente pode conversar melhor. Acho que a Cíntia queria fazer alguma pergunta ou comentário. Não, foi sem querer. Beleza. Eu achei bacana, assim, eu também já vou fazer uma fala aqui bem rapidinho, que eu tenho aula às 7 horas aqui no mestrado, e aí eu queria, assim, algumas reflexões. Primeiro, assim, agradecer imensamente, né? Não estou encerrando, é porque eu vou ter que me organizar para sair da aula, mas eu não poderia deixar de agradecer, assim, esse cuidado que vocês tiveram, né? Eu sei que era um tema, né? Eu e a Patrícia, a gente conversou, a gente sabia que era um tema complexo, espinhoso, mas vocês mesmos disseram aí que tiveram mais de uma interação, esse cuidado, assim, que a gente percebeu ali no grupo. A Viviane de pronto aceitou, né? Então, poxa, isso para a gente é valioso, né? Além disso, a forma como vocês conduziram foi bem bacana, foi bem alinhada, né? Com diversos tipos de interação, o vídeo ali do Jô, esse fechamento aí, as reflexões aí que vocês trouxeram, né? Vai deixar a gente aí com, vamos dizer assim, com várias reflexões e várias, vamos dizer assim, questões para a gente levar para o travesseiro. Então, da minha parte, eu gostei muito, assim. Eu não teria nenhuma pergunta em particular, mas queria agradecer mesmo, porque, poxa, o cuidado aí que vocês demonstraram aí com o grupo de pesquisa foi muito grande aí, a generosidade de compartilhar esse tempo de vocês também. Também queria agradecer, a gente fica meio espremido pelo horário, também tem compromisso daqui um pouquinho, acho que o Freitas já bem colocou. Eu só quero dizer que o ter faltado tempo, né, faz parte do nosso grupo de pesquisa, significa que foi bom, significa que a gente, graças a Deus, não esgotou o assunto, e vamos ter aí, quem sabe, outras interlocuções, né? O tema é um tema muito amplo e, como a gente já comentou no início, é um tema que não integra o nosso núcleo de pesquisa, então ele passa a nos provocar e a nos movimentar ainda muito mais, né? Acho que vocês fizeram brilhantemente esse papel, assim, de nos trazer muito conteúdo, de também acolher aí as nossas questões e conversas, porque é um grupo que conversa muito, né? E com certeza a gente já pega aquele livro, viu, Eduardo, com muito mais sede ao pote agora. Muito obrigada pelo tempo, pela paixão com que vocês abordam o assunto, viu? Bacana. Bom, obrigada então, pessoal. É isso. Agradeço. O Freitas e a Patrícia são meus professores, assim como da maioria, né? Que legal. Então, a Patrícia conhece que eu trago isso até com bastante ênfase, né? Que para mim
a posição da alta gestão, que é a posição que muitos de vocês ou já estão ou vão alcançar, né? Vocês têm uma responsabilidade imensa, que é o poder da caneta. Vocês podem mudar a sociedade ao qual vocês estão instalados quando vocês representam uma empresa, né? Uma decisão equivocada de vocês, ou precipitada, ou até mesmo uma ausência de ação, ou seja, quando você se torna conivente ao saber de algo que é ilegal ou ruim, né? Podem prejudicar a vida de várias outras pessoas dentro do seu quadro. E quando essas pessoas venham a ser prejudicadas, possivelmente ela está prejudicando a vida das famílias daquelas pessoas também. Então, se trabalha ali um efeito consequência ali de várias ações ali dentro, né? Pessoas que perdem casas, perdem oportunidades de estudar, porque sai de uma escola X e vai para uma escola um pouco mais inferior, né? Que adoecem. Então, tomem cuidado com isso, usem com reflexão com isso, tratem esse tema com carinho, como a Patrícia diz, né? Não apenas como um mero instrumento de burocracia. Essa é a reflexão que a gente quer entregar para vocês. Eu trago como exemplo vivo de quem vivenciou o estado do Rio de Janeiro. Eu moro no Sul hoje, trabalho para a empresa do Sul, mas estava no Rio de Janeiro quando a Petrobras houve o caso. Eu vi o meu estado quebrar, não apenas o meu município, mas eu vi o meu estado quebrar, porque toda a cadeia de fornecedor com a Petrobras, quase todas as empresas prestavam algum serviço direto ou indiretamente à Petrobras. Então, quando aquela companhia ela colapsou, né? Municípios que estavam crescendo do ponto de vista de empreendimento imobiliário, as pessoas perderam suas casas, porque não conseguiram dar continuidade aos seus financiamentos. Pessoas perderam seus empregos, pessoas que estavam recém-formadas já não tinham mais emprego na região, tiveram que migrar para outros estados ou até fora do país. Aí o país perde também pessoas boas para fora. Então, tem várias consequências isso. Então, avaliem com carinho, pensem não apenas a caneta pela caneta, mas o que a caneta pode fazer. Verdade. Muito bem. Obrigada. Tá? Que legal, muito obrigada. E só para lembrar também o que a gente sempre fala, um tema que sacudiu o grupo, porque tem muitas pessoas, não só aqui nos acompanhando, mas também pelo chat, né? Thales, eu tenho que fazer essa referência, assim. Tua alma estava aqui hoje sacudindo o grupo também, com as boas provocações. Obrigada. Obrigada a todos, gente. Freitas, a palavra é tua aí para fechar. Eu já agradeci, obrigado aí. Eu acho que pode encerrar a gravação. Agora vou me organizar para a aula aí. Muito legal, Viviane. Você, Eduardo já é de casa, mas todos aí estão sempre convidados aí. Entre no nosso grupo, a gente vai estar sempre informando das reuniões, uma vez por mês, a gente bate esse papo aí. Está funcionando, né, Freitas? Tivemos bolsistas, doutorandos, mestrandos, visitantes, está ótimo. Deixa eu fazer mais um jabá da Viviane. Super recomendo a dissertação que ela vai